Bomba! Jornalista detona Gilmar Mendes e defende impeachment de ministros do STF em Brasília no dia de hoje. Pessoal, acaba de acontecer. O cenário político em Brasília pegou fogo após um jornalista disparar críticas contundentes contra o ministro Gilmar Mendes e declarar apoio irrestrito ao impeachment de membros da Suprema Corte. A declaração gerou forte repercussão no Congresso Nacional, dividindo opiniões entre parlamentares da oposição e da base aliada sobre os limites da liberdade de expressão e as prerrogativas do judiciário. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te revelar o detalhe dessa manifestação que deixou os bastidores da capital federal em estado de alerta máximo. A gente começa o nosso giro de notícias, então, com um jornalista aqui, pessoal, da Band, detonando o ministro Gilmar Mendes e apoiando o impeachment de ministros do STF. Vamos ouvir aqui, vamos lá. Aqui no Jornal Gente, eu quero falar sobre as declarações do ministro Gilmar Mendes de ontem, do Supremo Tribunal Federal. Ele participou de um evento e nós acompanhamos, mais uma vez, polêmicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Por quê? No bojo disso tudo, né, nós temos a eleição que está por vir. E tem candidato abertamente dizendo o seguinte: nós precisamos fazer uma maioria no Senado Federal daqueles políticos que estejam dispostos a analisar um processo de impeachment, né? De ministro contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Por tudo que está acontecendo na Suprema Corte. Investigações intermináveis, um inquérito absolutamente questionável, o foro por prerrogativa de função que não é observado lá no Supremo e agora querem observar em outros casos. As questões ligadas a dinheiro, referentes ao núcleo próximo de ministros, seus familiares. Também essa história de que o Supremo usa o seu poder jurídico para, de alguma forma, afrontar a política. Com certeza. Tem uma denúncia séria que foi divulgada aí de que os ministros do Supremo teriam conversado com representantes do Centrão. Bom, em CPI, então, a gente já viu muita coisa, né? Terminado nada assim, com o simples olhar do Supremo, porque na gaveta ali do ministro do Supremo Tribunal Federal, às vezes tem um processo contra um político. Isso é muito ruim. Isso é péssimo para a democracia, para as instituições do Brasil. Cada uma deveria funcionar ali no seu quadrado, sem nenhum tipo de rancor, revanche ou ameaça. Mas isso paira no ar. E fica ainda mais claro quando o ministro do Supremo Tribunal Federal vem dizer o seguinte: olha, independente do resultado da eleição, essa história de impeachment contra ministro do Supremo é bem delicada, porque envolve questões políticas, envolve questões institucionais. Vamos ouvir exatamente o que disse Gilmar Mendes para a gente comentar. O pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, ele terá imensas dificuldades de implementá-la, porque... Pessoal, como é que vai ter dificuldades em implementar um impeachment de um ministro do STF se o único órgão que pode fazer isso é o Senado? Né? Ele está falando de uma forma nervosa aqui, justamente com medo de futuros pedidos de impeachment. Né? A única forma de impeachar um ministro do STF é através do Senado, mas para isso o presidente do Senado precisa pautar, então por isso precisa de um Senado mais à direita. Porque o todo institucional caminhará talvez num outro sentido. Eu não fico preocupado com essa temática, mas entendo. Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição ou ele é o tutor da democracia brasileira? O Supremo precisa, de alguma forma, dar essa resposta. Afinal de contas, o que há de errado num processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Absolutamente legítimo. Está lá na Constituição Federal que o Supremo deveria guardar e não interpretar da forma como quer.
existe a possibilidade de impeachment, como já tivemos de presidente da República 2 vezes na nossa história, de ministros do Supremo, desde que haja autorização do Senado. E olha que essa história que o Supremo inventou, que tem que ter a anuência da Procuradoria-Geral da República, é invencionice do Supremo. Não tem nada disso na legislação. É o Senado Federal o responsável por esse tipo de procedimento. Quando há algum tipo de desvio, suspeita de desvio, de ministros da Suprema Corte. E o Senado Federal tem toda a legitimidade do mundo para fazer isso. Basta que haja uma maioria e a vontade também do presidente da casa, que hoje não se mostra muito favorável para esse tipo de discussão. Então não se trata de golpe, não se trata de ruptura democrática, não se trata de nada disso. Trata-se apenas de seguir a nossa legislação. E os políticos estão muito certos ao dizer claramente para o eleitor e não esconder do eleitor o que pretendem fazer caso eleitos para mais um mandato ou para um novo mandato, no caso daqueles que não estão disputando a reeleição. Pessoal, tem até uma página aí na internet, depois eu vou trazer aqui num próximo vídeo, procurar ela, que é uma página que fala quais são os senadores que têm disposição para aceitar um pedido de impetrar um pedido de impeachment contra ministros do STF a partir de 2027. Então depois eu vou procurar essa página aí para ver, porque ali diz quais senadores se manifestaram a favor disso e quais não se pronunciaram. Então já é se você é a favor de uma pauta desse tipo, então é interessante você acompanhar esse site para ver se a pessoa que você quer votar está alinhada com o que você pensa. Me diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.